Graças e paz, irmãos. O Luiz falou aqui sobre o trabalho do Senhor, né, e nos colocar no centro da sua vontade, nos colocar nesse reino, para que nós agora, como filhos, possamos ser apacentados por Ele. E eu queria assim continuar até do último versículo que ele trouxe, porque quando Jesus chama Pedro ali e fala com Pedro, nós já temos ouvido que traz à mente de Pedro o que aconteceu no passado, né? Quando Jesus fala que Pedro negará 3 vezes, Pedro fala, não vou fazer. E agora Jesus vem e pergunta a Pedro 3 vezes. E a gente vê qual é a atitude de Pedro, qual o procedimento de Pedro. Então agora Pedro está apto a ensinar. Pedro está pronto a pegar aqueles que vão se achegar e conduzi-los no caminho do Senhor, porque o Pedro agora não confia mais nele. O Pedro agora reconhece que ele não é capaz. Né? Nós temos que pensar no que Jesus fala em Mateus 11, graças te dou, ó Pai, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então, se não for essa a nossa posição, irmãos, nós nunca vamos conseguir ser esses vasos para apacentar a outros. Nós nunca vamos ter condições de chegar diante daquele que está necessitado e nos colocar para ajudar, porque nós vamos achar que nós podemos, que nós sabemos, que nós somos. Como Alexandre falou ontem, nós fomos apontar os erros, os pecados. Nós vamos ser apenas aqueles que acusam. Mas agora, se nós viemos para essa posição de Pedro, reconhecendo, ó, Senhor, tu sabes, eu não tenho nenhuma condição, mas tu em mim, eu posso todas as coisas. Amém. Como os irmãos falaram ontem, perfeição não somos nós, irmãos. Perfeição é Cristo em nós. Amém. Quanto mais de Cristo, mais então vai fluir a vida. Então isso não é um esforço próprio, meu irmãos. Eu nunca, como eu tenho falado sempre, eu nunca vou ser humilde. Eu nunca vou ser manso. Eu nunca vou ser justo, irmãos. Isso é Cristo em nós. Amém. Começar agora o texto do Alexandre de ontem, Mateus 28. Ele é interessante pelas condições que o Senhor vai dando. Verso 20. Ele está falando agora a homens que foram trabalhados durante 3 anos. Ele está pegando alguém de um dia anterior e falando desse alguém do dia anterior ensina. Ele está falando de homens que foram por 3 anos trabalhados, provados, ensinados, passando por situações que viram a manifestação, que viram o mover do Senhor, que viram o trabalhar do Senhor, o agir do Senhor, o trato do Senhor com todos aqueles que se achegavam a eles, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando a gente pega essa expressão ensinar, como o próprio Alexandre também falou ontem, a gente pensa o quê? Não, vou pegar aqui e vou agora... Mas esse ensinar não está relacionado a isso, irmãos. Esse ensinar está relacionado a uma prática de vida. Eu não posso ensinar a alguém se eu não vivo aquilo. O que acontece lá no final do capítulo 7 de Mateus?
Mateus 7. Vinte e 29, fala assim, ó, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E como que os escribas ensinavam? O que Jesus fala em Mateus 23? Vocês colocam fardos pesados e nem com um dedo vocês querem mover. Jesus chegava, ensinava e vivia. Jesus falava de humildade e era humilde. Jesus falava de mansidão e era manso. Jesus falava de perdão e perdoava, irmãos. Agora, se eu não tenho um coração que perdoa, irmãos, como eu vou ensinar sobre perdão? Como eu vou falar para o outro, ó, você tem que perdoar? Se eu sou soberbo, arrogante, irmãos, como que eu vou ensinar, falar para o outro irmão que ele tem que ser humilde? Eu preciso, nós, para ensinar a outros, precisamos aprender e com o trato da nossa vida, ser exemplo na vida deles. Né? A gente chega lá em João, na ceia, Jesus faz todo aquele procedimento e no final ele pergunta, entenderam o que eu fiz? Né? Eu vos dei exemplo, agora vocês vão e façam do mesmo jeito. Jesus ensinou como, irmãos? Falando? Jesus ensinou fazendo, irmãos. Então esse ensino aqui que ele quer é nós ensinarmos os irmãos fazendo, agindo com a nossa vida. Por isso usei Pedro. Você vai me negar, Pedro. Não, eu não vou. Eles todos podem te negar, mas eu não. Agora, no finalzinho, né? Ama-me, assim, tu sabes. Tu conhece meu coração. Não adianta eu falar que te amo e lá dentro não ter esse sentimento. Então agora você está apto. Agora você depende. Então é essa direção que nós precisamos, irmãos. Porque ensinar é uma expressão que na palavra a gente vai encontrar Paulo falando, né, aos romanos. Aquele que ensina, dedique-se ao ensino. Em outra tradução fala esmere-se ao ensino. E esmerar-se, no dicionário, tem uma expressão muito interessante. Executar um trabalho com cuidado minucioso. Então ele não está falando simplesmente de eu aprender e ensinar. É eu executar o trabalho. O Senhor me ensinou, agora eu vou ter que executar esse ensino, viver esse ensino, para poder passar a outros. Essa é a forma de ensinar. Outra passagem muito interessante está em Esdras 7, 10. Falando sobre o escriba, porque era assim que Esdras era conhecido. Sete, 10. Olha o procedimento de Esdras, irmãos. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras simplesmente não pegou e ensinou. Ele buscou, ele cumpriu, aí ele ensina, irmãos. Então esse tem que ser a nossa disposição.
Esse tem que ser o nosso coração diante do Senhor. Porque é muito fácil eu pegar aqui a Bíblia e discorrer na Bíblia, irmãos. É muito fácil, né, nós pegarmos e criarmos uma pregação, criarmos uma palavra para compartilhar. Agora, o que nós realmente necessitamos é este viver. É este procedimento de vida. Porque Esdras 9, aí vai ter o testemunho da vida de Esdras. Esdras capítulo 9 começa assim, ó. Acabado, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Pulando para o capítulo 10, começa assim, ó. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Eilão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres, os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça segundo a lei. Por que que o povo veio, irmãos, e se achegou? Por que que o povo voltou? Por que que o povo deixou o erro? Porque eles viram em Esdras um procedimento. Eles viram em Esdras o coração de Esdras para com o Senhor, para com a sua lei, para com o seu mandamento. Então, irmãos, se outros chegam, olham para nós e não veem em nós nenhum compromisso, um coração totalmente voltado, o que essas pessoas, o que esses irmãos vão ter de ensino? Aonde realmente eles vão poder se apegar e deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor? Tem aqui Esdras, se nós formos ler o livro de Neemias, vai ser a mesma história. Neemias faz a mesma coisa. Quando Neemias ouve a situação de Israel, de Jerusalém, Neemias chora, Neemias clama, e o Senhor encontra em Neemias alguém que ele pode enviar. E o Senhor envia Neemias a Jerusalém. E a gente vai ver o que Neemias fez. E o povo lá podia olhar o quê? Não, Neemias nem estava aqui. A gente está aqui há anos, agora ele chega aqui e quer mandar na gente. Ele chega aqui agora e quer governar. Mas quando Neemias fala, quando Neemias se manifesta e diz o que o Senhor colocou no seu coração,
o povo fala o quê, irmãos? Nós estamos contigo. Mas por quê, irmãos? Porque havia um procedimento em Neemias. E o quanto mais nós buscarmos esse procedimento de vida, com muito mais facilidade nós vamos ser entendidos por aqueles que estão se achegando. Não vai haver dificuldade, irmãos. Às vezes pode nem precisar de palavras. Porque a própria palavra fala que o Espírito testifica. Não é isso? Então, se eu chego com o coração totalmente voltado para o Senhor me conduzindo, e essa pessoa, esse irmão que está se achegando também, o Espírito vai testificar, irmãos. Então, o Espírito vai fazer se mover nos dois, não vai precisar nem de palavras. Mas eu preciso estar. Eu preciso me mover para o Senhor. Porque se não for assim, irmãos, nem adianta, nós vamos ser fariseus, como foi falado aqui ontem. Vamos agir simplesmente como fariseus, irmãos. Falando, colocando fardos, até exigindo, e nós quietinhos no nosso canto. Outra questão é quando ele fala, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, ou na tradução do Alexandre ontem, mandado. O que Jesus ordenou, irmãos? É a grande pergunta. O que Jesus ordenou aos discípulos? A gente vai ensinar o que ele ordenou. A gente realmente tem conhecido o que ele ordenou? Nós temos, quando fala guardar, não é pegar, guardar, botar no bolso. Guardar é praticar, irmãos. Guardar é obedecer. Mas aí, o que ele tem ordenado? Jesus pega 12 discípulos. Vou pegar pela carta de Mateus. 12 discípulos. E ele começa ensinando esses 12 o quê, irmãos? O que ele começou a ensinar esses 12? Qual foi o primeiro ensino em Mateus a esses 12? Sermão do Monte, irmãos. O primeiro ensino é: bem-aventurados e humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Esse é o ensino, irmãos. Foi isso que Jesus ordenou a eles. Isso é prática de vida. Às vezes chega, como está falando com os irmãos, chegam outros e a gente já quer ensinar sobre assuntos que nem nós conhecemos direito. Assuntos que nós divergimos, mas nós queremos ensinar ao irmão que está se chegando. É complicado, irmãos. Jesus não começou a ensinar sobre as coisas futuras. Jesus começou a ensinar sobre o seu caráter. Jesus começou a ensinar sobre o procedimento de vida que eles deveriam ter. E se nós não aprendermos também esse procedimento de vida, irmãos, nós não estamos aptos a ensinar a outros. Nós não estamos aptos, irmãos, a ajudar a outros. Então, esse é o caminho. Ensinando-os a guardar tudo que tenho ordenado. Então, eu, primeiramente, preciso aprender tudo sobre isso. Jesus fala o que em Mateus 11? Aprendei de mim. Então, olha só, irmãos, o que eu tenho que aprender. E aí? Temos aprendido a ser mansos e humildes? Temos aprendido a abrir mão do nosso direito? Ele fala o Sermão do Monte, aí mais à frente ele vai começar a dar a prática do Sermão do Monte.
Se alguém te fere uma face, o que você deve fazer? Não é revidar não? Então, não é revidar, irmão. Se alguém te fere uma face, tem que oferecer a outra. Então isso está dentro de quê? Sermão do Monte. Porque se alguém não for humilde, não for manso, irmãos, se não for misericordioso, se não for pacificador, a resposta vai ser outro tapa. Aí ele fala o que nós devemos fazer com nossos inimigos? Aborrecê-los? Expeli-los? Mandá-los para longe? Não, irmãos, é amá-los. Mas como que eu vou amá-los se eu não sou manso, se eu não sou humilde, se eu não sou pacificador? Né? Às vezes a gente pensa assim, alguém começa a nos aborrecer, o nosso primeiro sentimento é o quê, irmãos? Ele está aqui, eu vou lá, né? Ele está no Brasil, eu vou lá para o Japão. Esse é o ensino de Jesus? Esse é o sentimento que Ele quer que nós tenhamos? Então precisamos aprender o que Ele ordenou, irmãos. Precisamos a cada dia viver o que Ele ordenou. Sobre discípulos. Muitas vezes a gente fica, discípulo. O que a gente fala que é discípulo? A primeira expressão, aluno. Não é isso? Aí eu fui no dicionário, assim, só em questão de a gente procurar, e tem uma das traduções que é muito interessante, irmão. Deixa eu achar aqui. Ele começa assim, significado de discípulo. Primeiro, quem recebe disciplina, instrução de outra pessoa. Aluno. Mas ele não para por aí. Ele fala assim, quem segue as ideias ou imita o exemplo de outro. Já subiu um nível. Aí não para por aí. Cada um dos apóstolos de Jesus que propagaram os seus ensinamentos. Já subiu outro nível. Pessoa que adota uma doutrina, filosofia ideal. Isso é um discípulo, irmãos. Agora, o que para mim foi aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Esse é o discípulo que Jesus quer. Aleluia. Aquele que dá continuidade ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não adianta ser só aluno, irmãos. Esse não é o discípulo que ele quer. Porque a gente vai lá em João, a gente ouve falar, não, os discípulos estavam. Mas quando Jesus foi um pouquinho mais incisivo, o que alguns discípulos fizeram? Caíram fora. Não é isso que acontece? Mas aí a gente vai em Lucas 14. Isso é para a gente ver, irmãos, o quanto é forte essa questão de discípulo. Primeiramente para mim, para nós, para depois poder passar aos outros, irmãos. Lucas 14. Verso 26. Todos nós conhecemos esse texto, né, irmãos? Só que parece que muitas vezes a gente esquece. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser, irmãos. Jesus é incisivo, não pode ser meu discípulo. Aí ele continua. E qualquer
que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É como a coisa vai mais elevada do que muitas vezes a gente toca. O nível é mais elevado, irmãos. E a gente fica apenas no patamar de aluno. Aluno, realmente, quando começa, né, é um aluno. Mas não é essa a posição que o Senhor quer. O Senhor não quer um aluno. O Senhor quer um aluno experimentado. Um aluno de procedimento de vida. A gente vai para João 8, também outro texto muito conhecido nosso. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois. Ó, irmãos, verdadeiramente sois. Se eu não permaneço, sou discípulo, irmãos. Então, são textos que a gente precisa ter em mente cada dia. O que o Senhor requer de nós. Pulando alguns textos, João 15. Verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. A gente vai em outra complicação, irmãos. Que frutos são esses? Que frutos são esses? É exatamente o fruto daquilo que ele ensinou. Amém. Humildade, mansidão, longanimidade. É esses os frutos que ele vai procurar em nós. É esses os frutos que ele quer encontrar em nós. Se a gente pensar assim, como o João fala, né? Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Às vezes a gente faz pergunta, o que é isso? Aí parece, mas é a mesma coisa, irmãos. Adão é o quê? Não é soberbo? Adão não é soberbo, irmãos? Qual é o fruto de arrependimento, então? Humildade, irmãos. Adão não é iracundo? Não é assassino? Então, qual é o fruto digno do arrependimento, irmãos? Mansidão, perdão, longanimidade. Isso é o fruto digno do arrependimento, irmãos. Amém. Fruto digno do arrependimento é simplesmente eu vivi em Adão e agora eu produzo Cristo. Este é o caminhar, irmãos. Esta é a vida. Para isso ele nos chamou para ser discípulos. E essa expressão que a gente tem que guardar sempre. Se não negar a si mesmo, não pode ser, irmãos. Eu preciso me negar. E o último texto que eu queria usar foi até citada pelo Alexandre também lá na reunião do vídeo lá quinta-feira, 2 Timóteo. Depois que ele citou isso aí, eu estava com essa palavra, o Senhor começou a remear um pouco mais. 2 Timóteo capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
Isto mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Amém. Irmão, se a gente pegar esse verso 2 aqui, é exatamente o que Jesus está falando em Mateus 28, 20. Não tem nenhuma diferença, irmãos. É a mesma coisa. Agora, quando ele fala assim, homens fiéis e idôneos, a gente coloca um patamar, mas homens fiéis e idôneos, irmãos, são simplesmente os discípulos. Porque, se você não deixar pai, mãe, irmãos, mulher, filhos e a própria vida, isso é questão de quê, irmãos? Fidelidade. Se eu não estou deixando estes, eu não estou sendo fiel ao meu Senhor. Qual a expressão que Deus usou para com Israel para mostrar a sua infidelidade? Prostituta, irmãos. Relacionamento, compromisso. Então, esse homem fiel que Paulo está falando a Timóteo é exatamente esse, que está renunciando tudo em prol de Cristo. E o idôneo é aquele, irmãos, que está tomando a sua cruz e está seguindo ao Senhor. Porque o que é ser idôneo? Né? Aqui, novamente eu fui lá no dicionário, tem que procurar, irmãos. Ele fala assim, aquele que se adequada, que serve perfeitamente aos propósitos que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas, apto, competente, considerado moralmente certo, honesto, íntegro, que possui características necessárias para desempenhar determinadas tarefas ou para tomar posse de certos cargos, sobre quem se pode confiar. Amém. Eu tenho essa capacidade, irmãos? Eu tenho a capacidade de ser íntegro? Nós temos? Então, irmãos, precisamos nos renunciar. Porque se eu não me renunciar, eu nunca vou conseguir chegar a essa condição aqui, porque eu não sou capaz. Nós não somos capazes, irmãos. Aí a sequência do texto ele vai falar, participa, verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Fidelidade novamente, irmãos. Se eu fui alistado pelo Senhor, eu não posso estar me envolvendo com Adão. Se eu estou alistado para o reino de Cristo, se eu fui tirado do reino das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor, nesse reino eu não posso produzir o reino das trevas, irmãos. Se eu fui colocado nesse reino, eu tenho que produzir a vida desse reino. Então, se eu produzo a vida do império das trevas ainda, eu estou sendo infiel, irmãos. E como que eu vou poder ajudar outros sendo infiel, irmãos? Aí ele termina, né? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Integridade, irmãos. Idoneidade. Aí o verso 7 ele fala, pondera o que acaba de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. O Senhor. Amém. Não era ele, Paulo. Amém. Se Paulo não fala que ele podia dar essa condição, o que dirá nós, irmãos? Então esse é o princípio que Jesus fala em Mateus 20. Eu preciso primeiramente aprender
Eu preciso viver. Eu preciso conhecer o caráter do Filho, os mandamentos do Filho, para poder apacentar aqueles que se achegam. Se não for assim, irmãos, nós vamos continuar fazendo como a gente vê aí fora, no sistema, né? Onde homens colocados por homens se apoderam, mandam, desmandam, governam sobre vidas, como o Alexandre falou aqui, discipulado manda e desmanda, e é manda e desmanda mesmo, irmãos. Que ninguém faz, no discipulado ninguém faz alguma coisa se o seu discipulador falar não. Se alguém falasse assim, eu vou para o retiro com os irmãos lá em Tanguá, e o discipulador falar não, não vou. É assim, irmãos. Mas não é assim que o Senhor nos ensinou. Não foi para isso. Porque o reino é através de vida. Amém?